E aí galera, beleza? Você já imaginou colher sua própria comida morando no meio da cidade? Parece impossível? Pois saiba, milhares de pessoas já fazem isso e você pode também ser uma delas. Este é o nosso segundo episódio do quadro Semeando Ciência. Bora! As hortas urbanas estão transformando a relação das pessoas com a comida. Elas ocupam varandas, lajes, praças, escolas, quintais, paredes e até telhados. E não é só sobre plantar, é sobre reconectar com a natureza, mesmo cercado de concreto. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura define a agricultura urbana como prática de cultivo, processamento e distribuição de alimentos dentro ou ao redor das áreas urbanas, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional das populações. A agricultura urbana está associada ao maior aumento no consumo de frutas e vegetais, o que diminui o risco de doenças e pode ser uma forma econômica de fornecer aos cidadãos produtos de qualidade e frescos em ambientes urbanos. Mas por que ter uma horta no meio da cidade? Os benefícios são muitos: comida fresca, sem agrotóxico, economia, combate ao estresse, educação ambiental e mais verde nas cidades. Além disso, contribui para a saúde mental, diminuindo a ansiedade e melhorando o humor. Hortas urbanas também ajudam a reduzir a pegada de carbono, diminuindo o transporte de alimentos até chegar na sua mesa. Estudos mostram que alimentos percorrendo longas distâncias, o chamado food miles, são responsáveis por até 11% de emissão dos gases de efeito estufa dentro da cadeia produtiva de alimentos. Cultivar localmente reduz drasticamente esse impacto. E para a economia doméstica, produzir na sua própria casa pode cortar em até 40% os gastos com hortaliças. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a produção de hortaliças em hortas domésticas pode atingir até 2 kg de alimentos por mês por metro quadrado. E isso em condições ideais, claro, garantindo a suplementação nutricional e reduzindo a dependência de supermercados. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses dados e essas estatísticas, todas as nossas referências utilizadas na elaboração desse roteiro ficarão fixadas no primeiro comentário desse vídeo, facilitando a sua busca. Não importa o espaço, sempre existe uma forma de plantar. Vamos conhecer agora os tipos de hortas urbanas e assim opções que podem caber no seu dia a dia. Horta em apartamento, perfeita para quem tem pouco espaço. Utiliza vasos, jardineiras e até sistemas verticais pendurados em paredes e janelas, que otimizam o espaço e permitem cultivar diversos tipos de plantas numa pequena área. Pode utilizar também a hidroponia, que cultiva plantas sem solo, economizando água e espaço. E temos ótimas plantas para esse tipo de horta urbana. Ervas aromáticas como manjericão e hortelã, cebolinha e hortaliças pequenas como alface e a rúcula. Uma dica prática que eu dou para você é: escolha um local que bata pelo menos 4 horas de luz solar direta por dia, como varandas ou peitoris de janelas. O segundo tipo é a horta em laje ou terraços, espaços maiores que permitem canteiros mais amplos e estruturas elevadas. Pode-se utilizar caixotes, pallets de madeira reciclados e camas elevadas com substrato rico em matéria orgânica. Em projetos maiores, pode-se integrar cisternas para captação de água de chuva, tornando a horta mais sustentável. Ideal para também cultivar tomates, pimentas e outras plantas que precisam de mais espaço para desenvolver suas raízes. Mas cuidado, uma coisa é muito importante: é sempre importante verificar a impermeabilização da laje e assim evitar infiltrações. Hortas comunitárias são projetos colaborativos em praças, terrenos públicos ou baldios. Promovem a integração social, segurança alimentar e educação ambiental para a comunidade. Algumas hortas comunitárias geram renda para famílias em situação de vulnerabilidade, tornando-se instrumentos de transformação social. Geralmente organizadas por associações, ONGs ou grupos locais. Por exemplo, uma horta em um terreno abandonado, que virou ponto de encontro, aprendizado e produção de alimentos para as famílias locais. O quarto tipo são os jardins verticais comestíveis. É o cultivo em paredes ou estruturas verticais, aproveitando o máximo de espaço. Utilizam painéis modulares, garrafas PET, calhas ou bolsos de tecido utilizados para plantar folhas, ervas e até pequenos frutos. Além de produtivo, ajuda a melhorar o isolamento térmico e a qualidade do ar, filtrando os poluentes. Essa é uma opção excelente para quando você tem pouco chão disponível, como por exemplo corredores e varandas estreitas, ou ainda em fachada de prédios. Além de funcionais, essas estruturas contribuem para o conforto térmico. Estudos demonstram que fachadas vegetadas podem reduzir em até 5 graus Celsius a estrutura interna das edificações. Hortas em empresas, escolas e telhados verdes. São espaços dedicados em melhorar o ambiente, promover a saúde e sustentabilidade.
Segundo o Green Roofs for Health Cities, as coberturas vegetadas podem reduzir os custos para resfriamento do ambiente em até 25%, além de prolongar a vida útil do telhado. Nas empresas, ajudam a reduzir o estresse e aumentam o engajamento dos colaboradores. Em escolas, são ótimas ferramentas educativas que aproximam os alunos da natureza e da alimentação saudável. Os telhados verdes, ou green roofs, podem ser projetados tanto para a produção de alimentos, além de funcionarem como um isolamento térmico natural, reduzindo o consumo de energia, por exemplo, do ar-condicionado. Por fim, temos as hortas móveis e em containers, que são soluções inovadoras que trazem a horta até você. Hortas montadas em carrinhos, bicicletas adaptadas e até containers móveis, que podem ser deslocados conforme a necessidade. É ideal para ações educativas, feiras e comunidades com pouco espaço disponível. Os containers podem ser equipados com sistema hidropônico e iluminação artificial para o cultivo controlado em ambientes fechados. Após saber disso tudo, você pode estar perguntando, mas quando e como eu vou começar? Mas antes de responder, você já curtiu o canal? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou com os amigos? Ajuda o Não É Só Horta a crescer cada vez mais, hein? Começar é mais simples do que parece. Você vai precisar de luz, vasos, terra e água. Escolha temperos ou folhas fáceis, como alface, manjericão, rúcula, hortelã e cebolinha. Procure usar compostagem doméstica para reaproveitar resíduos orgânicos e enriquecer a sua terra. Além de reduzir o lixo orgânico, a compostagem doméstica melhora a estrutura do solo e ajuda a atividade biológica benéfica, como fungos e bactérias que promovem o crescimento vegetal. Observe a sazonalidade das plantas para garantir uma colheita constante. Conhecer o calendário agrícola é essencial. Por exemplo, a rúcula e a alface preferem temperaturas mais amenas e podem ter seu crescimento prejudicado nas épocas mais quentes do ano. Invista em uma rotina simples: rega, poda e adubação natural. Comece pequeno, aprenda com a prática e vá aumentando. Muito recentemente, nós aqui do canal Não É Só Horta lançamos um vídeo com 7 dicas essenciais para quem está começando a sua primeira horta. Nós vamos deixar fixado o link aqui no card para quando acabar esse vídeo aqui, você ir lá conferir. Se você está começando a sua jornada na horta urbana e tem pouco espaço disponível, não se preocupem, existem várias plantas que são perfeitas para os iniciantes e que se adaptam bem em ambientes pequenos, como varandas, janelas e até prateleiras. Nós vamos deixar uma lista de sugestões de plantas para você que está iniciando, fixadas aqui no comentário. Quando terminar o vídeo, dá uma conferida lá e comente se você gosta de alguma delas ou se você já tentou plantá-las na sua casa. Em algumas cidades existem projetos de incentivo à produção da horta urbana, como por exemplo o projeto Hortas em Rede da Enel. Você sabia que em terrenos subutilizados sob linhas de transmissão de energia podem se transformar em espaços produtivos e sustentáveis? Esse é o objetivo do projeto Hortas em Rede, da Enel Distribuição São Paulo. Criado em 2018, o projeto utiliza terrenos da Enel para implantar hortas urbanas em parceria com prefeituras, instituições, empresas e escolas. Com mais de 180 mil metros quadrados dedicados à agricultura urbana, já conta com 50 hortas ativas na região metropolitana de São Paulo. E os resultados são impressionantes. 100% dos participantes relataram melhora na disposição física. 93,6% notaram benefícios à saúde com os alimentos frescos. E 85% destacaram a maior integração comunitária. Além disso, o projeto visa reduzir as ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e aumentar a biodiversidade local. Um exemplo claro de como a agricultura urbana transforma cidades. Esse tipo de projeto também está alinhado a um conceito chamado de infraestrutura verde urbana, defendido por estudos como ferramenta para cidades mais resilientes às mudanças climáticas, e alinhado às ODS, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para saber mais, visite o site da Enel, em enel.com.br/hortas em rede. Outros projetos muito interessantes nessa área são as hortas comunitárias em periferias urbanas. Em muitos espaços segregados ou áreas periféricas urbanas, faltam áreas verdes, segurança alimentar e oportunidades de renda. E nesse sentido, as hortas comunitárias vêm se mostrando como uma ferramenta importante no auxílio dessas transformações. Essas hortas não são apenas canteiros de alimentos, são espaços de resistência, geração de renda, capacitação e saúde coletiva. Promovem a autonomia alimentar e fortalecem o senso de pertencimento. Um exemplo é o projeto Hortas Cariocas, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Criado em 2006, o projeto já beneficiou mais de 25 comunidades, gerando trabalho para mais de 200 agricultores urbanos e produzindo cerca de 80 toneladas de alimento por mês. E parte é doada para escolas e famílias em vulnerabilidade.
Outro caso é a Horta Vila Esperança em São Paulo, criada por moradores de uma ocupação. E hoje é uma referência em agricultura urbana comunitária. Lá, a produção de alimentos é agroecológica e o excedente é comercializado em feiras locais. Hortas comunitárias em regiões periféricas contribuem diretamente para a segurança alimentar, educação ambiental, mitigação da violência e melhoria da saúde pública. E o melhor, muitas dessas hortas comunitárias se iniciam com pouquíssimos recursos, mas com muita colaboração e vontade de mudar a realidade. Mas e o apoio institucional? Existe algum tipo de política pública e programas voltados ao incentivo das hortas urbanas? Sim, as hortas urbanas também são reconhecidas e apoiadas por políticas públicas em todo o Brasil. No plano federal temos a Lei 14.130 de 2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Ela permite que projetos como hortas comunitárias recebam apoio por gerarem benefícios ambientais às cidades, como biodiversidade e qualidade do ar. Mas os maiores avanços vêm dos estados e dos municípios. Muitas cidades têm leis específicas que incentivam a criação de hortas comunitárias, em hortas escolares e em terrenos públicos. A cidade de São Paulo, por exemplo, criou a Lei 16.140 de 2015, que formalizou o Programa de Agricultura Urbana. No Rio de Janeiro, o tradicional programa Hortas Cariocas já transformou dezenas de comunidades com apoio técnico, compostagem e geração de renda. Há também outros projetos inovadores. Donos de terrenos baldios podem ter multas perdoadas se transformarem o espaço em uma horta comunitária. Em cidades como Bom Despacho de Minas Gerais, Ijuí e Dois Irmãos do Rio Grande do Sul, possuem programas de hortas comunitárias e compostagem com apoio técnico. No campo do incentivo, programas como o Sampa Mais Rural, Acelerando Hortas, oferece até R$30 mil e apoio técnico para projetos de hortas urbanas e periurbanas. E em nível nacional, o Plano Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, mantido pelo governo federal, oferece capacitação, apoio técnico e incentivo à agricultura nas cidades. Ou seja, com boa vontade e informação, é possível contar com apoio técnico e institucional para plantar e dar o início na transformação do lugar que você vive. Procure a lei orgânica do seu município e descubra se há algum programa de apoio à agricultura urbana. O primeiro passo pode estar perto de você. Quando você planta, você colhe muito mais do que comida. Colhe saúde, conexão e sustentabilidade. A cidade pode ser cinza, mas a sua janela não precisa ser. Comece a sua horta hoje. Então é isso, galera. Curte aí o canal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos. Esse foi mais um episódio do Semendo Ciência. Abraços e até o próximo vídeo.